Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje abordaremos quanto à era bacteriológica e seus desdobramentos, que perdurou dos anos de 1875 a 1950. Época esta marcada por muitos avanços na saúde pública, principalmente pelo descobrimento da microbiologia e como isso influenciou na saúde da comunidade. Para entender um pouco melhor quanto a esses desdobramentos, vamos especificar alguns tópicos a serem abordados. São eles: tendências econômicas e sociais, saúde materna e infantil, saúde da criança em idade escolar, surgimento de uma nova enfermagem, ação voluntária pela saúde, educação em saúde, ascensão da nutrição específica e saúde ocupacional. Então, bora lá entender um pouco mais sobre tudo isso? Diante das descobertas dos micro-organismos, as tendências econômicas e sociais levaram à necessidade de proteção da saúde do povo, adotando medidas que levaram, por exemplo, a um declínio importante da taxa bruta de mortalidade até o início das décadas iniciais do século XX. Com o aumento da industrialização e expansão das comunidades urbanas, fez crescer também problemas sociais e sanitários. As cidades cresciam, bem como o desemprego e a pobreza. Os trabalhadores viviam com salários altamente baixos, do nível necessário à subsistência. A partir disso, percebia-se que entre as classes mais pobres haviam maiores problemas sanitários, maior mortalidade materna e infantil, bem como condições ruins de crianças em fase escolar. Tudo isso muito influenciado também pela má distribuição da riqueza. Dessa forma, a partir dessas observações, cresceu-se entre médicos, clérigos, trabalhadores sociais e funcionários do governo a necessidade de mudanças para a melhoria das condições de saúde. A preocupação com a saúde materna e infantil foi algo eminente no movimento por melhorias sociais. Com as péssimas condições de saúde e o declínio do número da natalidade, as autoridades evidenciaram um declínio no número de jovens aptos ao serviço militar. E adivinha como lidaram com essa preocupação? Reconhecendo a necessidade de melhoria dos nascimentos, assim como os cuidados na infância. Primeiramente, observaram que as crianças precisavam de uma alimentação adequada. Dessa forma, foram criadas e instaladas estações para oferecimento de leite puro e limpo. Para mais, visualizaram que a amamentação materna tinha efeitos ainda mais positivos, criando campanhas para estimular o procedimento. Instituíram até mesmo que profissionais fossem até as casas das mães para ajudar e orientar quanto aos cuidados perinatais e com o bebê. Além disso, mães pobres que não haviam condições de amamentar ou comprar leite para seus filhos, beneficiadas na França com estações de leite de vaca puro a preço acessível. O leite era modificado, pasteurizado e distribuído em mamadeiras. Visto isso, reconheciam que o leite era um importante meio de cultura de bactérias, e dessa forma o controle mais rigoroso na produção de leite foi implantado, como por exemplo, na cidade de Nova York, em 1902, o Departamento de Saúde da cidade adotou a existência de inspetores para visitar fazendas produtoras de leite. Alfred Caron, em 1860, concebeu o termo puericultura, ou a ciência de criar os filhos de um modo higiênico e fisiológico. A saúde da criança em fase escolar também mudou. Os estados começaram a perceber que a saúde nas escolas seria muito importante. Uma lei de 1833 e uma ordenação real de 1837 encarregava as autoridades escolares de supervisionar a saúde das crianças e de cuidar das condições sanitárias dos prédios escolares. Em Nova York, em 1897, criaram-se os inspetores médicos que iam até as escolas examinar crianças suspeitas de doenças transmissíveis. A Alemanha foi um dos primeiros países a desenvolver um sistema de saúde da criança na escola e adotaram também, na avaliação desses indivíduos, o estado da visão,
o que faz muito lembrar nosso atual programa Saúde na Escola, não é mesmo? Em 1902, a enfermeira Lina Rogers realizou um trabalho experimental em uma escola, o qual desenvolveu uma abordagem educacional efetiva para controlar infecções que eram muito comuns no ambiente escolar, como doenças da pele, dos olhos e subdesnutrição. Outra questão importante era a alimentação destas crianças. O movimento pela merenda escolar iniciou em Nova York em 1908, como esforço suplementar à dieta de crianças subnutridas. Muitas crianças iam famintas para a escola, influenciando até mesmo em seu rendimento escolar. Todo esse processo de luta culminou em 1946 no Ato Nacional da Merenda Escolar. E não poderia faltar a saúde dos dentes, né? Os serviços de saúde dental se iniciaram só a partir dos anos 30, onde se viu a necessidade de ensinar as crianças a escovar os dentes na escola para controle de doenças bucais. O que se falava da época era: as crianças eram muito bem vestidas e limpas, a única coisa é que a imunização não era tão bem aceita ainda. Na era bacteriológica surge-se uma nova enfermagem. A necessidade de educação em saúde era essencial. E a primeira e mais significativa das profissões que realizavam esse papel eram as enfermeiras de saúde pública. Em 1874, fundou-se em Londres a Associação Metropolitana e Nacional de Enfermagem para treinar enfermeiras para o serviço distrital. Em 1893, Florence Nightingale chamou a atenção para a necessidade da enfermagem sanitária e insistiu que a enfermeira distrital deveria ser, além de enfermeira dos doentes, uma missionária da saúde. Já em 1909, a enfermeira de saúde pública passou a existir legalmente. Para mais, com o crescimento do número da classe de enfermagem, houve aparecimento do serviço de enfermagem especializado, com a enfermeira ortopédica, da tuberculose, a parteira, entre outras. Porém, notaram que uma enfermeira generalista era mais vantajoso. Em 1924, o Instituto Sanitário Real passou a empregar provas de aptidão aos visitadores sanitários. E em 1952, forma-se a Liga Nacional de Enfermagem. As ações de prevenção e promoção da saúde eram responsabilidade do governo. Contudo, a ação voluntária influenciou grandemente a solução de problemas relacionados à saúde. Essas ações eram realizadas por grupos privados ou públicos e refletiam tendências sociais e médicas do período. Sustentaram esforços em conceitos de saúde e doença, bem como o conceito de especificidade etiológica da doença. Somente na última parte do século XIX evidenciavam a expansão das funções do governo. Porém, foi no início do século XX que o impacto integral do compromisso público à saúde foi efetivado. A educação em saúde foi um ponto-chave nesta fase. Para a promoção da saúde e prevenção das doenças, era necessário combater a ignorância, ou seja, ensinar o povo. Nessa época, as autoridades dispunham de grandes esforços para divulgar orientações de cunho informativo para cuidados com a saúde. A chama inicial da educação em saúde surgiu com o movimento antituberculose, onde em 1904 John Fulton montou a primeira mostra de tuberculose em Baltimore. Outros instrumentos para a propagação do saber também foram utilizados, como jornais, folhetos, panfletos e palestras de saúde. Nas escolas, personagens como Xoxô o Palhaço transmitiam a mensagem de educação em saúde. Um outro desdobramento da era bacteriológica foi a ascensão da nutrição científica. Começou-se a entender melhor a fisiologia e a patologia da nutrição. Reconheceu-se os nutrientes principais, carboidratos, proteínas e lipídios.
Estes garantiam a energia para o bom funcionamento do corpo. Contudo, somente em 1905, cientistas observaram a existência de elementos nutricionais suplementares, as vitaminas, e a carência das mesmas podia levar a doenças como raquitismo e o beriberi. Com a ascensão da nutrição, a necessidade de um profissional especializado em orientação alimentar surge, o nutricionista. Nosso último e não menos importante tópico diz respeito aos desdobramentos da saúde ocupacional da época. Muitos estudiosos observaram naquela época principalmente problemas de saúde ocupacional relacionados à exposição a substâncias nocivas e condições de trabalho perigosas. E a luta era para a adoção de medidas para prevenir ou diminuir estes problemas. Durante as últimas décadas do século XIX, novos atos propunham prevenção por envenenamento por chumbo, ventilação, saneamento e segurança das fábricas, remuneração do trabalhador, entre outras medidas. Em 1873, os sindicatos receberam proteção legal e em 1898 criou-se o posto de inspetor médico do trabalho. O Ato da Fábrica e Oficina, votado em 1901, consolidou a legislação fabril e regulamentou procedimentos em indústrias perigosas. Em 1910 e 1911, ocorreram atos dos acidentes nas minas e o Ato das Minas de Carvão. Também houve uma preocupação para a legislação dos trabalhos da mulher e da criança, e emergiu a limitação de 8 horas de trabalho nas fábricas para as mulheres e a proibição do emprego de crianças menores de 14 anos nas fábricas. E após o ano de 1892, cria-se o Departamento de Inspeção das Fábricas. Então é isso, pessoal. Esse período foi marcado por grandes mudanças em todos os aspectos da vida econômica e social, não é mesmo? Vou ficando por aqui. Um grande abraço e tchau, tchau!